Salve Maria! Neste sábado, dia 8 de agosto de 2026, eu vou ler do capítulo 5 ao 9 do livro de Tobias. Tobias procura um companheiro de viagem. Então, Tobias respondeu a seu pai: Tudo o que me ordenastes, meu pai, eu farei, mas estou realmente sem saber como ir buscar esse dinheiro. Gabael não me conhece, e eu tampouco o conheço. Que sinal lhe hei de dar? Não conheço nem mesmo o caminho por onde ir a essa terra. Seu pai lhe disse: Tenho comigo seu recibo. Bastará que lhe mostres para que ele te devolva imediatamente o dinheiro. Vai procurar um homem de confiança que te possa acompanhar, mediante uma retribuição. É preciso que recebas esse dinheiro enquanto ainda estou vivo. Tendo saído, Tobias encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como para uma viagem. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e disse-lhe: De onde és tu, ó bom jovem? Ele respondeu: Sou israelita. Tobias perguntou-lhe: Conheces porventura o caminho para a Média? Sem dúvida, respondeu ele. Tenho percorrido frequentemente esse caminho. Hospedei-me em casa de Gabael, nosso compatriota que habita em Ragés, na Média, cidade que está situada na montanha de Ecbatana. Tobias disse-lhe: Rogo-te que esperes por mim enquanto vou anunciar isso a meu pai. Tendo Tobias entrado e contado o sucedido ao seu pai, este ficou muito admirado e pediu que fizesse entrar o jovem. Ele entrou e saudou a Tobite. A felicidade esteja contigo para sempre. Tobite disse-lhe: Que felicidade pode eu ter ainda? Estou nas trevas, sem poder ver a luz do céu. O jovem replicou-lhe: Tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Tobite disse-lhe: É verdade que poderás conduzir meu filho à casa de Gabael em Ragés, na Média? Quando voltares, eu te retribuirei por isso. Então o anjo disse-lhe: Eu o levarei até lá e o trarei são e salvo para junto de ti. Tobite então perguntou-lhe: Rogo-te que me digas de que família e de que tribo és tu. O anjo respondeu: Que é que procuras? A raça do servo ou o próprio servo para acompanhar teu filho? Mas para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. És de família distinta, respondeu Tobite. Rogo-te que não me queirais mal por ter querido conhecer tua origem. O anjo então disse: Conduzirei o teu filho são e salvo, e assim retornará. Tobite respondeu: Boa viagem, que Deus esteja em vosso caminho e que o seu anjo vos acompanhe. Prepararam o necessário para a viagem. Tobias despediu-se de seu pai e de sua mãe, e os dois viajantes partiram. Depois que partiram, sua mãe pôs-se a chorar. Tiraste-nos, disse ela, o bordão de nossa velhice e o apartaste de nós. Provera a Deus que nunca tivesse havido esse dinheiro pelo qual o enviaste. O pouco que temos nos bastava. A nossa riqueza era à vista de nosso filho. Tobite respondeu-lhe: Não chores. Nosso filho chegará são e salvo e voltará também são e salvo para nossa companhia. Tu o verás com os teus olhos. Estou certo de que um bom anjo de Deus o acompanhará e disporá solicitamente tudo o que lhe diz respeito, de modo que ele tenha a alegria de voltar para nós. Ouvindo isso, sua mãe cessou de chorar e calou-se. Viagem de Tobias. Tobias partiu, pois, em companhia do anjo. Também o cão foi atrás deles. Deteve-se na primeira parada, à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para lavar os pés, eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Aterrorizado, Tobias gritou, dizendo: Senhor, ele lança-se sobre mim.
O anjo disse-lhe: pega-o pelas goelas e puxa-o para ti. Tobias assim o fez. Arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés. O anjo então disse-lhe: abre o peixe e tira-lhe o coração, o fel e o fígado. Guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O coração, o fel e o fígado do peixe servirão de remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, assou uma parte da carne do peixe que levaram consigo pelo caminho. Salgaram o resto para que lhes bastasse até chegarem a Ragés, na Média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que o anjo me mandastes guardar. O anjo respondeu-lhe: se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um ungento para os olhos que foram atingidos por manchas brancas, porque ele tem a propriedade de curar. Em seguida, Tobias disse-lhe: onde queres que pousemos? Há aqui, respondeu o anjo, um homem de tua tribo e de tua família chamada Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela, não tem mais filho nem filha. Todos os seus bens te devem pertencer, mas é preciso que a recebas por esposa. Pede-a, pois, ao seu pai, e ele a dará por esposa. Tobias replicou: ouvi dizer que ela já teve 7 maridos, e que todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha a me acontecer, a mim, que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais, à habitação dos mortos. O anjo respondeu-lhe: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento sobre estes, o demônio tem poder. Tu, porém, quando casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. Na primeira noite, queimarás o fígado do peixe, e será posto em fuga o demônio. Na segunda noite, serás admitido na sociedade dos santos patriarcas. Na terceira noite, receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Passada essa terceira noite, te aproximarás da jovem no temor ao Senhor, mas com o desejo de ter filhos que é o ímpeto da paixão. Obterás assim para os teus filhos a bênção prometida à raça de Abraão. Casamento de Tobias com Sara. Chegaram, pois, à casa de Raguel, que os recebeu cordialmente. Vendo Tobias, Raguel disse a Edna, sua mulher: como este jovem é parecido com meu primo. Dito isso, perguntou: de onde viestes, ó jovens? Eles responderam: somos da tribo de Neftali, dos deportados de Nínive. Raguel prosseguiu: conheceis porventura o meu primo Tobite? Certamente, responderam. Como Raguel começasse a elogiar Tobite, o anjo disse-lhe: esse Tobite de que falas é o pai deste jovem. Raguel lançou-se então aos pescoços de Tobias, beijou-o com lágrimas e disse: abençoado sejas, meu filho, porque és filho de um homem de bem. Edna, sua mulher, e Sara, sua filha, tinham também os olhos cheios de lágrimas. Depois que conversaram, Raguel mandou matar um carneiro para preparar um jantar. E quando lhes rogava que tomassem lugar à mesa, Tobias disse-lhe: não comerei nem beberei aqui hoje, antes que me tenhas prometido conceder o que te vou pedir. Dá-me Sara, tua filha, por mulher. Essas palavras encheram Raguel de espanto, pensando no que tinha acontecido aos 7 maridos que se tinham aproximado dela, e começou a temer que tal desgraça se repetisse mais uma vez. E como ele hesitasse em dar uma resposta a Tobias, o anjo disse-lhe:
Não temas dar-lhe tua filha, porque é deste piedoso servo de Deus que ela deve ser mulher. Por isso nenhum outro pôde tê-la. Então Raguel disse: Não tenho mais dúvidas de que Deus admitiu em sua presença minhas lágrimas. Estou persuadido de que ele vos fez vir à minha casa unicamente para que minha filha desposasse um seu parente, segundo a lei de Moisés. Não temas, eu hei de te dar Sara por esposa. E tomando a mão direita de sua filha, a pôs na de Tobias, dizendo: Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó esteja convosco. Que ele vos juna e derrama sobre vós a sua bênção. Tomou em seguida o papel e redigiram um ato do matrimônio. E celebraram alegremente uma festa, agradecendo a Deus. Raguel chamou então sua mulher e mandou-lhe que preparasse outro aposento. Ela introduziu ali Sara, sua filha, e esta se pôs a chorar. Mas ela disse-lhe: O Senhor do céu te encha de alegria pelos males que tens sofrido. Depois do jantar, introduziram o jovem no aposento de Sara. E Tobias, fiel às indicações do anjo, tirou do seu alfarje uma parte do fígado e o pôs sobre brasas acesas. Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto Egito. Então, Tobias encorajou a jovem com estas palavras: Levanta-te, Sara, e roguemos a Deus, hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da terceira noite, consumaremos nossa união, porque somos filhos dos santos patriarcas, e não nos devemos casar como os pagãos, que não conhecem a Deus. Levantaram-se, pois, ambos e oraram juntos fervorosamente, para que lhes fosse conservada a vida. Tobias disse: Senhor, Deus de nossos pais, bendigam-vos o céu, a terra, o mar, as fontes e os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizestes Adão do limo da terra e deste-lhe Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo a minha prima como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade, pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. E Sara acrescentou: Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Ora, ao cantar do galo, Raguel chamou seus criados e foram juntos cavar uma sepultura. Quem sabe, dizia ele, se não aconteceu a esse o mesmo que aos outros 7 homens que se aproximaram dela? Cavada a fossa, voltou para junto de sua mulher e disse: Manda uma de tuas escravas ver se ele morreu, a fim de que eu possa enterrá-lo antes de clarear o dia. Ela o fez, e a serva, tendo entrado no aposento, encontrou-os bem vivos, dormindo juntos. Ela voltou e deu essa boa notícia. E Raguel, com sua mulher, louvaram o Senhor, dizendo: Nós os bendizemos, Senhor Deus de Israel, porque não se realizou o que temíamos. Usastes conosco de misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo que nos perseguia, e tivestes piedade de 2 filhos únicos. Fazei, ó Senhor, que eles vos bendigam sempre, mas que vos ofereçam um sacrifício de louvor pela sua conservação, a fim de que todas as nações pagãs conheçam que vós sois o único Deus de toda a terra. Raguel ordenou imediatamente aos seus criados que fechassem a cova, antes do amanhecer. Disse à sua mulher que aprontasse um banquete e preparasse todos os víveres necessários aos viajantes. Mandou também matar 2 vacas gordas e 4 carneiros, destinados a um festim para todos os seus vizinhos e amigos. E instou com Tobias que ficasse com ele durante 2 semanas. Presenteou Tobias com a metade de seus bens e redigiu um documento estipulando que a outra metade se tornaria também, depois de sua morte, propriedade de Tobias. Tobias chamou então a si o anjo, que ele julgava ser um homem, e disse-lhe: Azarias, meu irmão, peço-te que me ouças.
Ainda que eu me fizesse teu escravo, não seria isso uma retribuição digna por teus cuidados. Não obstante, vou pedir-te ainda que tomes contigo cavalos e servos e vá à casa de Gabael, em Ragés, na Média. Devolve-lhe o seu recibo e recebe o dinheiro. Convida-o também para o meu casamento. Bem sabes que meu pai conta os dias. Se eu tardar um dia a mais, ele sofrerá com isso. Vês, por outro lado, como Raguel insistiu que eu me demorasse aqui, e não lhe posso recusar. Rafael tomou então 4 servos de Raguel, 2 camelos, e partiu para Rages, na Média. Encontrando com Gabael, entregou-lhe o recibo e recebeu dele todo o dinheiro. Contou-lhe toda a aventura de Tobias e fê-lo vir consigo às núpcias. Tobias estava à mesa quando Gabael entrou na casa de Raguel. Lançaram-se nos braços um do outro, e Gabael louvava a Deus com lágrimas de alegria. Que o Deus de Israel te abençoe, disse ele, porque és filho de um homem de bem, justo, piedoso e esmoler. Abençoe também a tua mulher e vossos pais. Possais ver os vossos filhos e os filhos de vossos filhos, até a 3ª e a 4ª gerações. Bendito seja a vossa raça pelo Deus de Israel, que reina em toda a eternidade. Amém. Responderam eles. E todos se puseram à mesa, e foi no temor do Senhor que celebraram o festim das núpcias. Palavra do Senhor, graças a Deus.